Eu orava, mas continuava vazio. Não é fácil admitir isso, principalmente quando você é cristão, porque a gente aprende desde cedo que quem tem fé não pode se sentir assim, que quem ora confia, e que quem confia não deveria carregar esse peso no peito, mas eu carregava. Eu estava na igreja, estava envolvido, cantava louvores, ouvia a palavra. Por fora, tudo parecia normal. As pessoas me viam firme, mas dentro de mim havia uma guerra que ninguém enxergava. Minha mente não parava. Eu acordava cansado e dormia preocupado, orava pedindo paz. E terminava a oração do mesmo jeito que comecei, com o coração acelerado e a sensação de que algo estava faltando. E o pior não era o problema em si, era a culpa. Culpa por me sentir assim. Culpa por pensar: será que Deus se afastou de mim? Culpa por imaginar que talvez a minha fé fosse fraca demais. Eu comecei a me comparar com outros cristãos. Via pessoas sorrindo, testemunhando vitórias, dizendo que estavam bem. E eu pensava: o que tem de errado comigo? Por que eu oro e continuo do mesmo jeito? Com o tempo, eu aprendi a esconder. Respondia: tá tudo bem, mesmo quando não estava. Sorria quando por dentro estava quebrado, porque no fundo eu tinha medo de admitir que estava cansado da luta. Até que um dia, em uma oração simples, sem palavras bonitas, eu falei a verdade. Eu não pedi milagre, eu não pedi explicação. Eu só disse: Deus, eu não aguento mais fingir que estou forte. E foi ali que algo começou a mudar. Não foi uma emoção forte, não foi um arrepio, não foi um problema resolvido na hora. Foi um entendimento. Eu entendi que fé não é não sentir dor. Fé é continuar buscando a Deus mesmo sentindo. Fé não é silêncio de problemas, é presença de Deus no meio do barulho. Eu percebi que eu estava orando querendo respostas rápidas, quando Deus queria me dar direção. Eu queria que Ele mudasse o cenário, mas Ele estava trabalhando em quem eu estava me tornando dentro dEle. Os problemas continuaram por um tempo, as lutas não sumiram de um dia para o outro, mas algo dentro de mim mudou primeiro. A ansiedade perdeu força, a culpa começou a ir embora, e uma paz diferente começou a me acompanhar. Não aquela paz que vem quando tudo está resolvido, mas aquela que vem quando você sabe que não está sozinho. Eu passei a entender que Deus não se afasta quando a gente está cansado, Ele se aproxima. A Bíblia está cheia de pessoas que amaram a Deus e mesmo assim choraram, se sentiram fracas, questionaram, se cansaram. Davi fez isso, Elias fez isso, Jó fez isso. E Deus não abandonou nenhum deles. Hoje eu entendo que o silêncio de Deus não é ausência. Às vezes é cuidado, às vezes é processo,
às vezes é amadurecimento. Se você está me ouvindo agora e se sente esgotado, se sente culpado por estar fraco, se sente distante mesmo orando, eu quero que você guarde isso no coração. Deus não se afastou de você. Talvez Ele esteja te ensinando a descansar nele e não apenas a buscar respostas. Às vezes, o milagre não é Deus mudar o problema, é Deus fortalecer você para atravessar ele. É Deus curar por dentro antes de agir por fora. Hoje eu não digo que minha vida é perfeita, mas digo que eu aprendi a caminhar com Deus de forma verdadeira, sem máscaras, sem fingir força, sem culpa por ser humano. E isso mudou tudo. Se essa palavra falou com você, se esse testemunho tocou seu coração, compartilha com alguém que precisa ouvir isso hoje. Você pode ser a resposta de oração de alguém. E se quiser caminhar junto nessa fé, fica com a gente. Eu quase desisti de tudo, inclusive de viver. Isso não é força de expressão. Teve um dia que eu sentei sozinho, em silêncio, e pensei: se nada mudar, eu não sei até quando vou aguentar. Por fora eu dizia que estava tudo bem, por dentro eu estava quebrado, cansado, sem direção. Orava, mas parecia que minhas palavras não passavam do teto. As portas fechavam uma atrás da outra, as contas venciam, as pessoas que prometeram ficar sumiram. E o medo começou a falar mais alto que a fé. Eu me perguntava: será que Deus me vê? Será que Ele se importa? Será que eu errei tanto assim a ponto de Ele me abandonar? E sabe o que mais doía? Não era só a dor, era a sensação de estar lutando sozinho. Teve noites em que eu chorei em silêncio pra ninguém ouvir. Teve dias em que levantar da cama já era uma vitória. Teve momentos em que eu pensei em desistir de sonhos que Deus mesmo tinha colocado no meu coração. Mas foi exatamente nesse lugar de dor que algo mudou. Um dia, sem força, sem discurso bonito, eu fiz uma oração diferente. Eu não pedi nada, eu só disse: Deus, se o Senhor ainda estiver comigo, me sustenta. E Ele sustentou. Não com barulho, não com milagre instantâneo, mas com paz no meio do caos. As circunstâncias ainda eram difíceis, mas meu coração começou a ficar firme. A ansiedade diminuiu, a esperança voltou devagar, mas voltou. Portas começaram a se abrir de formas que eu entendo até hoje. Ajuda veio de onde eu não esperava. Respostas chegaram antes mesmo das perguntas. Hoje eu entendo algo que antes eu não conseguia enxergar. Deus não estava em silêncio. Ele estava trabalhando. Se você chegou até aqui nesse vídeo, não foi por acaso. Talvez você esteja cansado. Talvez esteja pensando em desistir.
Talvez esteja sorrindo por fora e sangrando por dentro, mas escuta isso com atenção. Deus não abandona quem está quebrado. Ele levanta, o processo dói, o deserto cansa, mas a promessa permanece. Fica até o final desse vídeo, porque o que Deus fez comigo, Ele pode e quer fazer com você também. Eu não pedi dinheiro, não pedi sucesso, não pedi portas abertas, eu pedi só um sinal. E o que aconteceu depois disso quase me fez desistir de tudo. Se você está orando, esperando uma resposta de Deus, achando que Ele te esqueceu, escuta isso até o final. Porque o sinal que eu recebi não veio do jeito que eu esperava, veio do jeito que eu precisava. Teve um período da minha vida em que eu fazia tudo certo, orava, jejuava, acreditava, mas nada mudava. As portas fechavam, as pessoas iam embora, e o silêncio de Deus doía mais do que qualquer resposta. Eu comecei a me perguntar em silêncio se Deus ainda me via, se Ele ainda se importava comigo, se minhas orações ainda chegavam até Ele. Teve um dia específico, eu lembro como se fosse hoje. Eu sentei sozinho em silêncio e falei baixinho: Deus, eu não aguento mais viver assim. Eu não gritei, não chorei alto, só senti um peso enorme no peito, como se algo estivesse morrendo dentro de mim. E foi ali que eu fiz uma oração perigosa. Eu disse: Deus, se o Senhor ainda está comigo, me dá um sinal hoje, não amanhã, hoje. Mas eu também disse algo que mudou tudo: se o Senhor não responder, eu vou entender como não. Minutos depois algo aconteceu. Não foi um milagre visível, não foi uma voz do céu. Foi algo simples, mas impossível de ser coincidência. Uma pessoa que eu não falava há anos me mandou uma mensagem. Ela não sabia de nada do que eu estava vivendo, mas escreveu exatamente as palavras que eu tinha acabado de dizer pra Deus. Naquele momento eu chorei como nunca tinha chorado. Eu entendi algo que mudou minha fé. Deus não estava em silêncio, Ele estava trabalhando no invisível. O sinal não veio para mudar a situação,
veio para não deixar minha fé morrer. Talvez você esteja esperando Deus mudar tudo ao seu redor, mas Ele está tentando te fortalecer por dentro. Nem todo sinal vem com barulho, alguns vêm em forma de paz, outros vêm em forma de lágrimas. Se você está cansado, ferido, pensando em desistir, isso não é o fim. O silêncio que você vive hoje pode ser o lugar onde Deus mais está te moldando. Se essa mensagem falou com você, escreve nos comentários: eu ouvi-o. Eu vou orar por você. E se inscreve no canal. Esse vídeo pode aparecer para alguém que está prestes a desistir. A lágrima que caiu naquele dia não foi de derrota, foi o começo de algo novo. Não desista, Deus ainda escreve histórias, inclusive a sua.